Graças a Deus. Olá, queridos amigos. Que a paz esteja com todos. Nós vamos compartilharmos juntos, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera. Isso. Nós vamos compartilhar juntos da infalível palavra de Deus, tá? Já peço por gentileza para você deixar o seu joinha, que é aquele famoso like, né? O joinha. Se você já é inscrito, se você ainda não é, eu peço por gentileza, tá? Você não vai se arrepender, se inscreva, tá bom? Aí você já deixa o seu joinha também. E tantos que já são, quantos que vão se inscrever, por gentileza, deixa o seu joinha e compartilhe, tá bom? Compartilhe, porque você vai estar ajudando o Evangelho a ser pregado, tá? Esse canal leva o meu nome, mas não é eu que tenho que aparecer, tá bom? Não é eu, mas é a palavra de Deus que tem que aparecer, o nome de Jesus que tem que crescer, tá bom? Como o João Batista declarou, que ele cresça e que eu diminua, tá bom? Mas o título da nossa mensagem de hoje é a seguinte mensagem: não se escore nas suas dificuldades, né? O título da nossa mensagem é esse. Sabe, meu amigo e minha amiga, hoje em dia é um tal de pessoas querer ficar, vamos assim dizer, se vitimizando, né? Pessoa querer ficar se colocando para baixo, pessoas querer se achar a coitadinha, ou aquela pessoa que ela sabe o que fazer, sabe o que tem que fazer, mas muitas das vezes ela fica inventando desculpas para não fazer. Esses dias eu estava pregando essa mesma mensagem na reunião na igreja a qual eu faço parte, e eu falava que hoje em dia essas seguintes palavras estão na boca dos crentes. Qual? Deus sabe, Deus entende, não dá, mais tarde eu faço, um dia eu faço, não é para mim. Ou seja, e a pessoa fica inventando desculpas para Deus, né? Fica inventando coisas que não existem, porque é o que eu sempre falo. Se Deus nos permitiu a estar nesse mundo, porque Ele tem obra, tem propósito, vamos assim dizer, para fazer através de nós em nossa vida. Deus não permitiu você vir a esse mundo, meu amigo e minha amiga, por um acaso. Você não é obra do acaso. Não estou trazendo aqui uma mensagem de motivação, de jeito nenhum. Não sou palestrante motivacional, sou pregador. Mas você não veio a esse mundo por um acaso, por um acidente, né? Foi o Deus que permitiu que você estivesse nesse mundo. E algo Ele tem a fazer através de você. Pessoas têm talento para fazer tal coisa, e eu não estou falando só no sentido da obra de Deus, mas eu estou falando lá fora. Aliás, a obra de Deus ela não é só para pregador, para pastor, evangelista, aqueles que têm um cargo eclesiástico na igreja. Não. A obra de Deus é para todos que são discípulos de Jesus, que um dia aceitaram o chamado
e seguem a Jesus, Deus tem uma obra para fazer. O ID de Jesus não é só para os pregadores. O ID de Jesus é para você também, no seu trabalho, na sua casa. E você tem a oportunidade de dar uma palavra para a pessoa. O ID de Jesus é para você. Né? Não estou dizendo para você fazer um culto na casa da pessoa, não. Mas aquilo que você ouve através dos mensageiros, na sua igreja ou pela internet, através dos pregadores, você pode passar para as pessoas aquilo que você aprende, né? Então, eu vou falar de Moisés hoje. Deus, ele tem os seus escolhidos para fazer sua obra em todo lugar. Na política, né? Por mais que muitas das vezes se destaca os piores, os ruins, mas existe político bom. Eu, particularmente, eu não gosto de política, mas não é porque eu não gosto que eu vou falar que todos os políticos são ruins. Misericórdia, generalizar, de fato, de jeito nenhum. Existem pessoas que são de Deus, existem pessoas que fazem trabalho sério, existem pessoas preparadas por Deus que estão lá, nos defendendo. Por isso que muitas leis, graças a Deus, não deu certo, né? Naquela época que eles queriam fechar as igrejas, na época da pandemia, eles custaram para manter a igreja, para abrir a igreja novamente. Existiam pessoas de Deus que lutaram por nossa causa, né? Então, são pessoas que Deus colocou lá dentro da política. E tem pessoas também que são colocadas por Deus no hospital, como médico, como enfermeiro, né? Às vezes até como internado, não sei, Deus tem maneiras para trabalhar. Eu não posso limitar o poder de Deus. Mas Deus tem os seus escolhidos na escola, na delegacia, no meio da polícia, enfim, no posto de saúde, né? Em todo lugar Deus tem os seus. Às vezes tem pessoas que virou para mim e falou assim uma vez, teve uma irmã, né? Da igreja a qual eu faço parte, uma irmã falou para mim, nossa, é só eu que sirvo a Deus. Eu falei, então, no local de trabalho dessa pessoa, né? Falei, então, é porque Deus tem algo para fazer através de você lá, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas onde eu trabalho é só eu que sou cristã, pô, o ambiente lá é pesado, então. Foi o que eu falei para essa pessoa. Falei, mas é você que faz a diferença. Você é a luz, Deus te colocou lá, né? Então, quando a gente olha para a vida de Moisés, que Deus havia chamado Moisés para fazer a obra, para libertar o povo. Por que Deus, meu amigo e minha amiga, ele escolheu justo Moisés? Por quê? Simples, porque Moisés ele foi criado como um filho adotivo, ele foi adotado pela filha do faraó, e o Moisés ele conhecia o Egito, né? Ele sabia das manhas do Egito, ele tinha livre acesso para entrar e sair a hora que ele quisesse no palácio do faraó, né? Ou seja, o único que poderia ir diante do faraó era Moisés, porque Moisés cresceu lá dentro, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu e você que somos anônimos, você acha que a gente pode ter livre acesso aonde a maior autoridade do Brasil está, que hoje é o quê? O presidente? Será que se eu quiser ligar para o presidente agora e falar, vamos tomar um café, senhor presidente? Eu não vou poder fazer isso porque eu não conheço. E nem ele sabe que eu existo. Ou seja, até mesmo na sua cidade, é fácil você conversar com o seu prefeito? Às vezes você pode até conseguir, mas vai vir uma burocracia em cima disso. Vai ter que marcar horário, conversar com os assessores, conversar com o secretário, enfim. Não é fácil.
Então, o Moisés era a pessoa para poder se apresentar diante do faraó. Porque o faraó ele não ia se apresentar, meu amigo e minha amiga, diante de qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa que o faraó ia receber. O faraó ia receber alguém influente, alguém que ele conhecesse. Então, no caso, o Moisés, ele cresceu praticamente com esse faraó, né? Porque esse faraó ele era filho do antigo faraó que morreu, né? Então, Moisés ele cresceu no ambiente do Egito, ele foi preparado para ser um futuro faraó, ele foi educado como tal. Então, Deus não poderia contar com outro a não ser Moisés. Mas aí, quando Deus aparece para Moisés, o que Moisés começou a fazer? Lá em Êxodo, deixa eu dar uma olhada no microfone, tá ligado? Isso. Êxodo capítulo 4, verso 10, até o versículo 15. Êxodo 4, 10 até o 15, né? É a nossa mensagem. Que Moisés, ele começou a inventar desculpas. Ele começou a se desmerecer diante de Deus. Inclusive, se o Espírito Santo me permitir, eu tenho até uma mensagem falando sobre isso, que faz parte da pauta desse ano, né? Se Deus permitir, lógico. Então, Moisés, ele ficou inventando desculpa, né? Se você for abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, verso 10, você vai ver, no versículo 10, Êxodo 4, 10, que Moisés ele respondeu assim: Ah, Senhor, mas eu sou pesado em palavras. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para falar, tanto antes do Senhor me conhecer, como agora que o Senhor fala comigo. Foi o que Moisés disse. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Moisés ele era um homem que cresceu no Egito, conhecia o Egito, conhecia o faraó, e agora ele estava com medo de conversar com o faraó, de se apresentar diante do faraó. Alguns estudiosos dizem que Moisés era gago, né? Eu não sei, a Bíblia não fala nada disso, mas dizem que ele era gago. Então Moisés, independentemente disso, Moisés ele conhecia o Egito, ele conhecia o faraó, e agora ele está com medo de falar com o faraó. Aí, se você for ler até o versículo 15, foi uma longa conversa, né? Aí Deus falou para ele: mas você tem eu fiz o homem, fui eu que fiz o mudo, fui eu que fiz o surdo, fui eu que fiz aquele que enxerga, aquele que é cego. Ou seja, Moisés, quem vai te dar as palavras sou eu. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Que nós temos que fazer o simples, meu amigo e minha amiga. Deus, ele não vai pedir aquilo que você não consegue fazer. Eu sempre falo isso. Já tem até uma mensagem no meu canal falando sobre isso. A gente faz o simples, mas quem faz o impossível é Deus. Deus não vai pedir para você o que você não consegue. Fica tranquilo. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm capacidade para fazer, sabem fazer, e aquilo que é simples ela não faz. Nem na parábola dos talentos de Mateus 25, aquele que tinha um enterrou em vez de multiplicar, né? Ele teve a coragem de nem colocar o talento no banco, ele enterrou. Levou bronca, né? Do mesmo jeito. Então, Moisés foi a mesma coisa. Deus escolheu Moisés por quê? Porque Deus sabia que Moisés era um homem influente. O homem para conversar com o faraó seria Moisés. Então Moisés ele começou a inventar desculpas, mas eu não sei falar. Eu não sei como é que eu vou falar. Tem gente que tem uma falsa modéstia, né? A pessoa sabe fazer e não faz. Não estou querendo dizer que você tem que ser um soberbo, orgulhoso, não. Mas é você apresentar o que você é, o que você faz.
ser um instrumento de Deus. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou usar a sua boca. Ou seja, faz o que é simples. Deus não vai pedir para nós o que é complicado, meu amigo e minha amiga. Aí, se você for olhar a continuação da conversa, Deus ainda ajudou Moisés. Né? Deus virou para Moisés e falou assim: você não tem o seu irmão Arão? O seu irmão Arão, ele é experiente com isso, ele sabe falar. Então eu vou colocar o seu irmão Arão do seu lado, você vai ver ele, você vai ficar feliz ao ver ele, e ele vai junto com você, Moisés. Mas quem vai ditar as palavras para o seu irmão Arão falar vai ser você. O seu irmão vai ser seu porta-voz, na linguagem antiga fala isso. Seu irmão vai ser seu porta-voz e você é que vai falar para o seu irmão o que deve fazer. Ou seja, mesmo assim Moisés não escapou, né, da obra de quem? De Deus. Ou seja, Deus tinha algo para fazer através de Moisés. Deus teve uma grande obra para fazer por intermédio de Moisés. A gente conhece a história de Êxodo, a gente sabe, né, o quanto Deus usou de Moisés. Moisés, ele é como se fosse Cristo, né, o libertador da escravidão. Libertou seu povo da escravidão. Mas no começo não foi fácil, não. Moisés ficou inventando desculpas, né? Então, meu amigo e minha amiga, resumindo a nossa mensagem, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Não fica se escorando nas suas dificuldades, não. Não fica inventando desculpas para Deus. Tem gente que ela fica mentindo para si própria. Aliás, ela tenta mentir até para Deus, né? Sendo que ela sabe fazer, ela sabe como é que faz, e fica dizendo que não sabe, fica dizendo que não consegue fazer. Consegue sim. E falo para vocês que me assistem por experiência própria. Deus, para a glória dele, Deus tem me dado oportunidade, Deus tem me usado bastante, né? Para a glória dele, né? Mas graças a Deus, eu tenho me colocado na posição, né? Eu não tenho inventado desculpas, né? Você que me assiste, eu não sei se vocês perceberam, eu sou baixa visão, né? Eu não enxergo bem, mas isso na minha vida não é obstáculo nenhum, pelo contrário. Deus tem me usado bastante e que Ele use, seja feita a vontade dEle na minha vida. Que a obra dEle se concretize na minha vida. E eu gostaria que você que me assiste também se permitisse ser usado por Deus. Que você permita também a obra de Deus ser feita na sua vida, porque é maravilhoso. Tá bom? Não fique inventando desculpas para Deus, não. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se Deus me permitir, até a próxima.